O objetivo desse vídeo é mostrar como resolver o método McCabe-Thiele para destilação usando o Excel, tá? Uma possibilidade de traçar as curvas usando o Excel. Para isso a gente vai usar o exemplo 21.2 do McCabe, da sexta edição, que diz o seguinte: nós temos uma coluna de fracionamento contínua que é projetada para separar 30.000 kg/h de uma mistura contendo 40% benzeno, 60% tolueno e um produto de topo contendo 97% benzeno e de base contendo 98% tolueno. As porcentagens são em base mássica. Uma razão de refluxo de 3,5 mols para cada mol de destilado é usada. Os calores latentes molares do benzeno e do tolueno são 7.360 e 7.960 calorias por grama-mol, respectivamente. O benzeno e o tolueno eles formam um sistema praticamente ideal, com uma volatilidade relativa de aproximadamente 2,5. A curva de equilíbrio é apresentada na sequência. A alimentação possui um ponto de ebulição de 95 graus a uma pressão de 1 atm. Queremos saber a vazão molar do topo e do produto de calda e os números de pratos ideais e a posição do prato da alimentação, considerando 3 situações diferentes. Na primeira, a alimentação é um líquido no ponto de ebulição. Segunda, a alimentação é líquido a 20 graus. E a terceira alimentação é uma mistura de 2/3 vapor e 1/3 líquido. O que a gente vai fazer de diferente aqui é construir a curva de equilíbrio. Então, eu não vou usar o que o livro forneceu, eu vou mostrar como obter essa curva a partir dos dados termodinâmicos. Para começar, vamos revisar um pouquinho o que é a destilação. Então, é uma operação unitária que envolve transferência de calor e massa com a finalidade de separar os compostos presentes em uma solução homogênea. Presentes em uma solução homogênea, através da diferença do ponto de ebulição. O método McCabe-Thiele, a gente não vai entrar balanço de entalpia, tá? Quando usa Ponchon-Savary, entra os calores do vapor e do líquido, mas aqui a gente vai considerar que eles são paralelos e constantes e aí a gente não vai fazer balanço de entalpia, mas saibam que existe sim variação de entalpia envolvida. A força motriz, o que causa a operação unitária, o que causa a transferência de massa é a pressão de saturação. Aí aqui tem que ter um cuidado, porque às vezes a gente cai na tentação de dizer que o gradiente de concentração é que é a força motriz. Mas se prestar atenção, quando atingir o equilíbrio, ou seja, quando não tiver mais taxa líquida de variação na concentração, ainda vai estar diferente. A concentração do líquido vai estar diferente da concentração do vapor e atingir o equilíbrio. Então, só o gradiente de concentração não é uma força motriz. O que é força motriz é a pressão de saturação. O que é isso? É a pressão de vapor, é a pressão em que o líquido e o vapor estão em equilíbrio. Aí sim. Quando se atingiu esse valor para a mesma substância na fase líquida e na fase vapor, aí nós estamos em equilíbrio, aí cessou a força motriz. A força motriz existe para causar a transferência de massa. Quando cessou a força motriz, cessou a transferência de massa. A gente vai obter então uma fase de vapor com composição chamada Y e a composição da fase líquida a gente chama de X. A operação da coluna pode ser em estágios ou uma coluna recheada. Aqui é uma ilustração do procedimento do equipamento experimental que tem no laboratório da UDESC, que mostra estágios de equilíbrio, e aqui dentro desses estágios tem pequenos anéis de Hashing, que servem para causar um melhor contato entre as fases líquida e vapor. O que é muito comum também é essa figurinha que está aqui do lado. Então, imagina que isso aqui é uma seção metálica, preenchida com líquido e com uns furinhos aqui através dos quais o vapor passa. E é isso que a gente determina como estágio de equilíbrio. É quantos degraizinhos, vamos pensar assim, quantas seções dessa forma aqui são necessárias em uma coluna para se atingir a composição desejada no destilado, para se atingir a separação desejada. E é por aí que a gente vai se encaminhar. Quantos estágios de equilíbrio são necessários para fazer a separação? Como é que a separação vai acontecer mesmo? Então, no fundo da coluna, nós temos o refervedor. O refervedor fornece calor para a mistura, para a solução líquida, e gera-se o vapor. O que tem nesse vapor? Maior parte dele é o composto mais volátil, mas tem um pouquinho do composto menos volátil que também volatiliza,
Conforme esse vapor entra em contato aqui com o líquido, ele vai arrastando do líquido o composto mais volátil e deixando no líquido o menos volátil. Ou seja, conforme o vapor sobe pela coluna, ele vai ficando mais concentrado no composto mais volátil. E o líquido, conforme desce pela coluna, vai ficar mais concentrado no composto menos volátil, certo? As relações de equilíbrio importantes aqui que a gente precisa prestar atenção. Então, vamos olhar essa coluna que está representada aqui. A alimentação ela acontece em alguma seção intermediária da coluna, ou seja, não é no topo e não é no fundo, tá? Em algum ponto intermediário. E a alimentação pode ser feita em 5 estados termodinâmicos. Pode ser líquido subresfriado, líquido saturado, mistura de líquido e vapor, vapor saturado e vapor superaquecido. Como é feita essa alimentação, né, o estado termodinâmico da alimentação interfere nas relações de equilíbrio e, consequentemente, interfere no número de estágios de equilíbrio, ou seja, no tamanho da coluna. Quantos pratos eu vou precisar e quanta energia eu vou gastar para manter a coluna funcionando, certo? No topo, acima do prato da alimentação, nós temos a seção de retificação, com condensador e onde sai o produto destilado, ou seja, né, todo o destilado que sai da coluna, ele está no estado líquido, ele passou pelo condensador, formou esse líquido, parte dele é o nosso produto e parte dele retorna para a coluna na forma de refluxo. Se não fizer um refluxo, vai ter destilado, mas ele vai estar na composição mínima do produto desejado. Quando a gente faz alguma parte desse líquido retornar para cá, o que o líquido faz? Ele tira do vapor o composto menos volátil, ou seja, ele ajuda a purificar quem está subindo aqui e deixar mais rico no composto mais volátil. Então é interessante usar refluxo para conseguir uma composição aqui mais concentrada no destilado e necessitar, portanto, uma coluna menor, com menos estágios. Abaixo da alimentação nós temos a seção de esgotamento com o refervedor. Então é aqui que está transferindo calor e gerando o vapor, aqui na base, certo? Em cada prato, gente, aquela ilustraçãozinha do prato que nós tínhamos, que tem vapor subindo e líquido descendo, quando tem essa interação aqui, ó, quando está o vapor em contato com o líquido, nós vamos assumir que deu tempo suficiente para que essa mistura seja eficiente e as correntes deixando esse prato estão em equilíbrio, tá? Então, o que está saindo de cada prato, sai vapor e sai líquido, tá? Essas correntes estão em equilíbrio. O que é esse equilíbrio? Vamos lembrar lá da termodinâmica, equilíbrio de fases. A gente vai usar um sistema binário, tá? Então, nesse sistema binário, a gente está representando aqui no eixo X a fração molar da fase líquida e da fase vapor. E nesse caso aqui, a temperatura está variando, ou seja, a gente está com a pressão constante, o que é comum numa coluna de destilação, operar com pressão constante e variação de temperatura. A gente começa com o sistema, a solução, contendo as duas substâncias, no estado líquido subresfriado. Conforme esse líquido vai recebendo calor e vai aumentando a temperatura, ele chega no ponto de ebulição, ou seja, é um líquido saturado. Nesse ponto do líquido saturado, aparece a primeira bolha do vapor. Então, nós temos aqui a curva dos pontos de bolha. Essa bolha formada tem uma composição que pode ser determinada da seguinte maneira. Você vai traçar uma linha de amarração até a curva correspondente ao vapor saturado. Chega aqui nesse ponto, vai lá para o eixo X e determina a composição aqui, tá? Ou seja, estamos na condição de líquido subresfriado. Foi aumentando a temperatura até que formou um líquido saturado com a primeira bolha de vapor. Temos a composição do líquido pela leitura direta aqui, né, nessa reta que se prolonga aqui, e a composição da bolha vai lá para a curva do vapor e depois lê aqui embaixo. Desse ponto aqui, né, do nosso ponto de bolha, se continuar aumentando a temperatura, vai formar uma região que tem uma mistura entre líquido e vapor, até o extremo que está aqui em cima, que é a região do vapor saturado, que tem a última gota do líquido restante. Aqui seria a nossa curva do ponto de orvalho.
Para determinar a composição dessa gota de líquido que resta, traça uma linha de amarração, vai para a linha dos pontos de bolha e determina lá embaixo o valor do X. Tá? E acima disso é o vapor superaquecido. Essa informação a gente vai precisar para determinar pelo método McCabe-Tilley. Então, eu vou precisar valores do X, fração molar do líquido, e o parzinho correspondente do Y, que é a fração molar do vapor, em equilíbrio. Aí vai ser construída essa curva aqui, ó. Tá? Então, essa aqui é a curva de equilíbrio do composto mais volátil, tá? Na pressão de operação. A outra curva que está apresentada aqui é uma linha auxiliar. Ela é simplesmente a diagonal perfeita aqui, então x é igual a y, para ajudar a orientar o traçado do gráfico. Mas isso dá uma informação importante. Aqui está dizendo que quanto maior for a distância entre a linha de equilíbrio e a linha auxiliar, mais fácil vai ser a separação por destilação. Se vocês lembrarem o que acontece quando a fração molar do líquido fica igual à fração molar do vapor, a gente tem a formação de um azeótropo. Azeótropo não dá para separar por destilação. Por isso que quando x for igual ao y, ou seja, se essa linha de equilíbrio estivesse sobre a linha auxiliar, não seria possível separar por destilação. Teria que fazer uma extração ou fazer uma destilação extrativa, enfim, de alguma outra forma. Tá? Então, lembra como se obtém os dados de equilíbrio e a formação do azeótropo. Para calcular isso, nós usamos as equações lá da termodinâmica. Então, aqui está a equação de Raoult, né? Se o gás for um gás ideal e o líquido uma solução ideal, está aplicada a lei de Raoult. Para uma mistura binária, podemos encontrar a composição da fase líquida com essa relação aqui. A volatilidade relativa está expressa aqui. E os valores da pressão de vapor e a temperatura de vapor, ou de saturação, né, são obtidas pela equação de Antoine. Então, temos aqui os parâmetros A, B e C que são tabelados. Depois disso, nós precisamos das linhas de operação, que nada mais são do que balanços molares aplicados na seção de retificação e na seção de esgotamento. Então, o que está apresentado aqui é a fração molar do vapor, que vai variando, né, conforme vai passando pelos estágios de equilíbrio, as vazões molares do líquido e do vapor, vazão molar do destilado, composição do destilado. E essa composição do líquido que também varia, né? Então, a gente tem o YN mais 1 e o XN variando nessa equação aqui. Caso a gente conheça a razão de refluxo, eu posso fazer um balanço dizendo que, né, o que está entrando na coluna vai ser igual ao que está saindo no topo, e dá para isolar o R em função do L e do D, e temos uma equação da linha de operação da seção de retificação em função do refluxo. O que é interessante aqui? Ó? Olha esse termo aqui. Essa composição XD é o objetivo, tá? É a fração do destilado. Então, isso aqui é um valor constante. Taxa de refluxo também é constante. Ou seja, esse termo todo aqui ele é constante. Se eu estou olhando isso aqui com uma equação linear, ele vai ser o coeficiente linear. Quem está junto com a variável vai ser o coeficiente angular. E isso vai ser importante, tá? A gente vai usar o coeficiente linear para traçar essa curva aqui. A linha de operação da seção de esgotamento está mostrando a mesma coisa, como a composição do gás varia na seção abaixo da alimentação, tá? Então, também temos um coeficiente angular e um coeficiente linear apresentados aqui. E, gente, a linha de alimentação tem uma variável nova, que seria a qualidade da alimentação, que pode ser entendida como a razão, né, entre a quantidade de líquido e a quantidade total alimentada. Aqui nós temos o XF como sendo a fração molar da alimentação, o Q é determinado como um número, né, essa qualidade, então esse termo aqui é um coeficiente linear, e quem está junto com a variável x é um coeficiente angular, certo? Essa linha da alimentação, ela varia dependendo do estado termodinâmico. Então, eu falei antes que são possíveis, né, 5 estados. E essa curva vai ter um formato diferente conforme for o estado termodinâmico. Então, se for um líquido subresfriado, é essa primeira que está aqui em cima. Líquido saturado é uma reta vertical. Uma mistura líquido mais vapor é algo entre 90 e 0 graus aqui. E o vapor saturado, uma reta horizontal, e superaquecido, uma reta abaixo aqui. Então, podemos ter essas 5 opções de retas para a linha de alimentação.
Como calcular o quê? A qualidade dessa alimentação? Para o líquido subresfriado tem essa formulazinha aqui e para o vapor superaquecido tem essa formulazinha aqui, certo? Vamos voltar lá para o início e ver a marcha de cálculo, ou seja, as etapas que a gente vai ter que desenvolver para conseguir determinar os estágios de equilíbrio. Primeira coisa, organizar as vazões em frações, as vazões e frações em base molar. O problema forneceu em base mássica, então a gente tem que passar isso para mol. Depois, obter os dados de equilíbrio, plotar a curva, plotar a linha auxiliar, localizar os pontos das frações molares sobre a linha auxiliar, achar o coeficiente linear da linha da seção de retificação, unir a fração do destilado com o coeficiente linear, traça a linha de alimentação e depois traça a linha do esgotamento. Feitas essas 5 linhas aqui, a gente traça os estágios de equilíbrio, unindo operação e equilíbrio, tá? Mas vamos por partes. As frações molares eu acabei fazendo à mão porque era muita equação, mas eu quis fazer passo a passo aqui. Então, o problema nos dá essa situação aqui. A alimentação em base mássica são 30.000 kg por hora e uma fração mássica de 0,4. Do que? Do composto mais volátil. Então, a gente sempre representa como sendo 1 o mais volátil, no nosso caso o benzeno, e o 2 o menos volátil, no nosso caso o tolueno. No topo, uma fração molar de fração mássica de 0,97, não sabemos a vazão do destilado. No fundo, fração mássica 0,02 e também não sabemos a fração mássica que está saindo. O que vamos fazer primeiro aqui, gente? Vamos transformar essas frações que são mássicas em frações molares. Aí olha o que é a definição da fração molar. É o número de mols da espécie I pelos mols totais, certo? A fração molar, isso, né? Fração mássica. Massa da espécie I pela massa total. Número de mols seria a massa do composto pela massa molar desse composto. O que a gente vai fazer aqui? Precisamos encontrar a fração molar. Então, eu vou substituir a equação 2 aqui, isolando a massa nessa equação. Volto aqui para a equação 3, eu encontro o N, e o N substitui lá no 1. Então, fica a equação com essa cara aqui. Ou seja, a gente consegue encontrar as frações molares conhecendo fração mássica e massa molar de cada um, certo? Conforme está representado aqui. Aí temos aqui a fração da alimentação 0,44. Lembra que a gente está falando do composto mais volátil, então é o benzeno para todas essas frações. No destilado, 0,974 e no fundo 0,0236. Beleza, achamos as frações. Agora eu quero saber a vazão molar que está entrando na coluna. Para fazer essa vazão molar, a gente precisa encontrar uma massa molar média na alimentação. Aí olha só, quando aplica essa relaçãozinha que está aqui, que veio dessa etapa aqui à direita, a gente tem os dois termos somados correspondendo aos mols totais presentes na massa total da amostra. Mas eu quero saber massa por mol. Eu quero saber quantos gramas vão estar em 1 mol. Então, a gente faz uma massa molar média, né, 1 sobre a soma desses termos aqui. E resulta isso. 85,8 gramas por mol ou quilogramas por quilomol, que dá na mesma. Agora, a gente consegue converter, né, divide 30.000 kg por hora pela massa molar média e encontramos uma vazão molar de 350 kmol por hora. Fechou? Agora dá para fazer o balanço e encontrar as vazões no topo e no fundo. Tá? Então, o balanço global nos fornece uma equação, o balanço para o benzeno nos fornece a segunda equação. Faz um sisteminha com as duas e descobre vazão molar do destilado e vazão molar do produto de fundo. Isso foi a primeira etapa da nossa marcha de cálculo. Segunda etapa, obter os dados de equilíbrio. Então, vamos lembrar um pouquinho aqui, ó. A equação que eu mostrei para vocês antes foi a lei de Raoult, mas ela é uma condição ideal. Quando que se usa a lei de Raoult? Quando o gás for um gás ideal, ou seja, não existe interação intermolecular, a massa molar é desprezível em relação a... Aliás, o volume molar é desprezível em relação ao volume da amostra e são esferas perfeitas. Beleza. Quando que eu posso aplicar isso numa condição real? Quando que eu posso assumir que a minha coluna está próxima da condição do gás ideal? Quando a pressão for baixa e a temperatura for alta.
Nessas condições, as moléculas se afastam e a gente consegue aproximar para uma condição de gás ideal. Bom, se elas estão afastadas, elas não têm interações intermoleculares ou as interações são muito fracas. Tá? Então, quando a pressão for baixa e a temperatura for alta, aproxima para um gás ideal. E o líquido? O líquido não pode dizer que não tem interação intermolecular, senão ele não estaria no estado líquido, ele seria um gás. Mas a gente vai assumir que todas as interações que as moléculas do líquido exercem com a sua vizinha, né, as interações intermoleculares, vão ser iguais. Quando que isso vai acontecer? Quando as moléculas forem parecidas. Então, a gente tem aqui benzeno e tem tolueno. Compostos apolares, uma estrutura bem semelhante, então eu posso dizer que as interações intermoleculares entre benzeno e tolueno são muito parecidas, são praticamente iguais. Então, fechou. Vamos poder usar a lei de Raoult. Se não fosse, o que tinha que fazer? Aí daria para usar a lei de Raoult modificada. Entraria o coeficiente de atividade, que é determinado experimentalmente a partir de Gibbs em excesso, e aí corrige o coeficiente de atividade na lei de Raoult, certo? Então, daria para calcular da mesma forma. O que vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos encontrar o intervalo de temperatura com a equação de Antoine, ou seja, né, a nossa coluna está operando em pressão atmosférica, está recebendo calor e está aquecendo. Conforme vai aumentando a temperatura, a gente vai tendo mudança de fase. Então, nós temos um intervalo de temperatura entre a temperatura de saturação do tolueno puro e a temperatura de saturação do benzeno puro. Então, com a equação de Antoine, encontramos esses pontos e, a partir deles, a gente faz uma distribuição de temperaturas. Tá? Para encontrar as pressões de saturação. Para que encontra a pressão de saturação? Se olhar a equação de Raoult, lá não tem temperatura, tem Psat. Então, por isso que a gente vai precisar da pressão de saturação para as temperaturas encontradas com Antoine. Tá? Depois disso, a gente encontra a composição do líquido, lembrando que o problema fala que está operando em 1 atm, ou seja, 101,3 kPa, beleza? Então, vamos começar encontrando as temperaturas de saturação. Então, olha para a equação de Antoine, que está representada aqui em cima. Tem os parâmetros A, B e C, que são constantes. Então, a gente olha aqui, ó, o parâmetro A para alguns compostos, o B e o C, certo? Então, eu separei aqui do ladinho para o tolueno e para o benzeno. Montei aqui uma tabelinha, tá? Então, olha primeiro o valor aqui, a temperatura usando a equação de Antoine. Nessa condição que está aqui, eu peguei os valores correspondentes ao tolueno, o A, B e o C do tolueno, para a pressão de 101,3 kPa, que é a pressão que a coluna está operando, certo? Eu calculei isso aqui. Depois, para o benzeno. Então, calcula com os parâmetros do benzeno na pressão de 101,3 e encontra esse valor aqui, certo? Então, como é que eu sei que o benzeno é o mais volátil? Porque a temperatura de ebulição dele é a menor. A nossa destilação vai ocorrer entre esse intervalo. Então, aqui eu atribuí valores aleatórios, tá? Pode escolher um intervalo qualquer, eu escolhi esses valores e calculei as pressões de saturação, usando também Antoine. Então, olha só, tem essa formulazinha para a temperatura, que foi essa primeira linha aqui, e depois tem essa formulazinha para a pressão, que vai ser essas duas colunas aqui, certo? Então, com os valores da pressão de saturação do benzeno e do tolueno, a gente vai lá para a relação de Raoult. Eu vou voltar aqui para o lado. Olha só, aqui está a equaçãozinha de Raoult para um sistema binário, e eu consigo calcular o x1 e depois volta para a Raoult original aqui e calcula o y1. Então, a gente vai ter distribuições, né, para o x e para o y. Então, aqui estamos na etapa 2, certo? Então, eu encontrei o intervalo de temperatura, encontrei as pressões de saturação, encontrei a relação de equilíbrio, x e y. Vou jogar isso no gráfico. Então, aqui, ó, este é o gráfico da etapa 2. Os valores da fração molar do líquido vão aqui no x, fração molar do vapor vai aqui no y, certo? A etapa 3, gente, o que seria? Traçar uma linha auxiliar. Olha aqui no gráfico ao lado, etapa 3. Como é que traça essa linha auxiliar? A curva auxiliar. Eu atribuí valores de x e y, tá? Então, o primeiro ponto valia 0 e 1, outro 0 e 1. Mandei inserir, olha aqui. Então, tem os valores para o x, valores para o y, traça essa reta perfeitinha aqui, uma diagonal perfeita, x igual a y.
Etapa 4, localizar no gráfico as vazões molares que nós temos. Então, seria esse quadradinho azul que está aqui. Como é que faz isso? Eu vou fazer aqui, ele está feito nessa etapa 4, mas eu vou fazer na etapa 3 para mostrar. Então, eu quero colocar a informação dos pontos em cima do gráfico. Eu vou vir aqui, selecionar dados, eu vou adicionar, eu vou colocar o nosso XF aqui. O valor do X para o XF vai ser igual ao valor do Y. Ele é um ponto só, não é uma curva. Tá? Então, esse aqui vai ser o XF. Muito bem. Vamos acrescentar mais um. Vamos acrescentar o XB com os valores do X aqui, o valor do Y o mesmo, e agora o XD. O valor do X é esse ponto e o valor do Y é igual. Assim ele fica em cima da linha auxiliar, que é o que a gente vai precisar para se orientar depois, beleza? Então apareceu aqui, ó, tá vendo os pontinhos? O ponto azul aqui é o XD, o ponto cinza é o XF e o ponto amarelinho é o XB do fundo, tá? Então a gente estaria aqui é o topo da coluna, aqui é a alimentação e aqui é o fundo, nesse sentido que a gente tá. Passo 4, vamos voltar aqui para dar uma olhada. Então a gente... o 3 seria traçar a linha, o 4 localizar os pontos. Agora eu preciso localizar o coeficiente linear da linha de operação da seção de retificação. Então lembra que essa curva, ela sai do balanço molar na seção de retificação, na seção do topo da coluna, usando o refluxo. Então a taxa de refluxo, a gente vai ter um cálculo lá que mostra que vai ser o vapor que tá saindo, o líquido, na verdade, que sobe da coluna, vai ser igual ao D que sai e o líquido que volta. Então, tem uma razão de retorno ali, que vai ser o nosso coeficiente linear. Então, vamos lá. Próxima etapa, então, localizar o coeficiente linear. Essa é a nossa equação. E o problema nos forneceu a taxa de refluxo. Diz que era 3 mols para cada mol. Onde é que eu vou substituir isso? Aqui no RD. Então, nesse valorzinho aqui, desculpa, né? No coeficiente linear. Quem está junto com a variável é angular. Quem está sem variável, que é tudo constante, é linear. É esse cara aqui que a gente precisa. Como é que vai ser o nosso coeficiente linear? 0,97, que é a fração molar do destilado. 3,5, que é a nossa taxa. E o 1, que vem da equação. Temos esse valor aqui. O que é um coeficiente linear de uma reta? É o ponto que vai interceptar o eixo Y. Então, vem aqui na etapa 5 e localiza o ponto do coeficiente linear. Como localizar esse ponto? Mesma coisa. Vem aqui, selecionar dados. Ó, tá vendo que ele tá aqui o CL? O valor do X dele. Ele puxou aqui, ó. O X vale 0. Eu só tenho valor para Y. O valor do Y tá aqui, 0,2155. Aí vai aparecer no gráfico o pontinho do coeficiente linear. Beleza. Próximo passo. Agora nós vamos traçar a reta, a linha de operação da seção de retificação. Como vai ser traçada essa reta? Ela tá aqui, ó. Como é que dá para fazer? Vem aqui, inserir, ilustração, formas, imagem, lá no pontinho XD, bem no meio, até interceptar aqui o coeficiente linear. Essa é a linha de operação da seção de retificação. Desde o destilado, que é o que está saindo no topo, até o coeficiente linear aqui, certo? Próximo passo, a linha da alimentação. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, plotar a linha da alimentação. Nós temos 3 situações diferentes no nosso problema. Nós temos um líquido no ponto de ebulição, que é um líquido saturado, e vai ser uma reta vertical perfeita. Na segunda situação, é líquido a 20 graus, ou seja, é um líquido subresfriado. Para líquido subresfriado, tem que usar a equaçãozinha da qualidade da alimentação. Tá? Para usar esse valor, precisamos do coeficiente do calor latente. Então, foi fornecido o calor do benzeno do tolueno, acha o calor médio aqui, transforma para calorias por grama e usa na equação da qualidade.
Esse 1,37, gente, é o quê? É a qualidade da alimentação. Mas para traçar uma reta, eu preciso de um coeficiente angular. Então, essa é a equação do balanço molar para alimentação. O que está variando aqui? O x está aqui. O xf é constante, o Q é constante, logo o meu coeficiente linear está desse lado aqui. Então, vem para cá, desculpa, angular, né? O que está variando é o angular, é isso que a gente quer. Vem para cá no coeficiente angular, substitui o Q e encontra esse valor aqui, ó. Esse é o coeficiente angular. Para traçar uma reta, eu vou querer encontrar os graus, ou seja, faz o inverso da tangente e encontra aqui, ó, 74 graus. Tá? Na condição 3, mesma coisa, só que agora ele diz que é uma mistura líquido e vapor, sendo 1/3 líquido. E isso já é o Q, porque o Q é a qualidade da alimentação, é quanto líquido tem no total que é alimentado. Se é 1/3 de líquido, o próprio Q é 1/3. Aí faz o mesmo esqueminha de antes, substitui no coeficiente angular, encontra esse valor aqui e encontra a inclinação da reta. Então, vamos lá. O primeiro caso é esse aqui. Então, essa é a linha da alimentação. Ó, até então, eu tenho equilíbrio, auxiliar, os pontos, coeficiente linear da seção de retificação, XB, XF, XD. É líquido saturado, é uma reta vertical, pega uma reta, insere bem em cima do ponto da alimentação. Essa é a nossa linha de alimentação na situação 1, tá? Na situação 2, nós temos que fazer uma inclinaçãozinha. O que é a nossa inclinação? É esse ângulo aqui, ó, 74 graus. O que dá para fazer, gente, para saber bem direitinho como é que é essa inclinação? Vamos inserir uma reta. Usa como referência uma célula aqui da grade do Excel, tá? Então, aqui tá retinho, digamos assim, tá? Inclinação 0. Eu vou aqui formatar, tamanho, rotação. Olha o que vai acontecer. Se eu colocar aqui só o 74, vou arredondar para 75 graus, ela vai ficar virada. Não é assim que tem que ser essa reta. O Excel começa a contar da esquerda para a direita, né? Daqui para cá. O que a gente precisa é que comece a contar da esquerda para a direita. Então, volta. Eu vou colocar menos 75 graus. Agora fica direitinho. Essa é a minha linha da alimentação. Eu só transplanto ela para cá, sem mais mexer na inclinação. Coloco ela, mesmo esquema, ó, sobre o ponto XF, que vai estar aqui. Então, esse vai ser o meu ponto da alimentação. Não deu bem certinho, porque na que eu tracei antes aqui, eu coloquei 74,80 e alguma coisa, tá? Mas a ideia é essa, que fique nessa inclinação aqui, certo? E na etapa 3, mesma coisa. A gente faria, vamos fazer essa aqui junto então também. O nosso ângulo calculado é menos 26. Então, eu vou ter que inserir uma reta aqui. Só que esse menos 26 é o que foi calculado. Lembra que a gente tem um esqueminha para fazer o Excel entender o que tem que ser aqui. Então, vai ser formato da forma. Eu vou colocar 26,56. Positivo, porque o cálculo foi negativo. 26,56. Aí fica do jeito que nós precisamos. Vem para cá, coloca sobre o ponto XF e tá feita a nossa curva da alimentação, tá? Então, uma forma de usar essa inclinação é assim, colocando a rotação que precisa, e aí a curva vai se posicionar aqui bem direitinho. Próximo passo e último, antes de traçar os estágios de equilíbrio, é a linha da seção de esgotamento. Então, essa daqui, ó, gente, para todas as curvas vai ser feito a mesma forma. Você identifica o ponto XB, que é o do fundo, né? A gente está falando do esgotamento e não está tratando do prato do fundo. Vamos colocar essa reta sobre o XB, que está na linha auxiliar, e traçar ela até interceptar o ponto que a alimentação e a retificação se cruzaram aqui. E está feito as nossas linhas de operação. Próximo passo, traçar estágio de equilíbrio. Então, o que dá para fazer aqui? Ó? Fui inserindo figurinhas, né, uma linha reta,
começa lá no ponto do destilado, dá um zoom para enxergar melhor, né? Começa lá no ponto do destilado, bem no meinho aqui, e vai até a linha de equilíbrio. Depois insere mais uma linha, vem do equilíbrio até a operação, operação, equilíbrio, e assim vai. Quando passa aqui, ó, pela seção que seria a alimentação, esse vai ser o nosso prato da alimentação, tá? Então, esse prato é a alimentação. Segue, olha o que aconteceu aqui. Se a gente passou pela alimentação, deixa de traçar a linha de operação na retificação e passa a usar esgotamento. Olha aqui, veio para a linha de baixo, tá? Então, segue. Operação, equilíbrio, até passar pelo ponto XB, que está lá no fundo da coluna, tá? Então, é assim que faz para traçar os estágios de equilíbrio. Como contabiliza isso? Conta os degrauzinhos formados, então aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sendo que o último estágio aqui embaixo é o refervedor. Então, nós temos 12 estágios de equilíbrio mais um refervedor, certo? E o prato da alimentação aqui no topo. Quando muda o estado termodinâmico da alimentação, também muda a quantidade de pratos. Então, a gente pode ter menos pratos quando tiver líquido subresfriado e mais pratos quando tiver vapor. Por quê? Muda a relação de equilíbrio, não consegue mais ter uma grande força motriz lá no início da alimentação e aí acaba tendo uma coluna maior, certo? E era isso, tá? Eu queria mostrar como faz essas retas, essas inclinações para conseguir traçar os pratos aqui. E o próximo método a gente vai usar a absorção com o GeoGebra, que aí é outra ferramenta para tentar traçar esses métodos gráficos, certo? Espero ter ajudado. Até a próxima.